Celebrar a ceia do Senhor nesse momento tão importante, né? Que traz à memória a obra, o sacrifício de Jesus, né? Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, nós somos parte de uma grande família, uma família que o Senhor mesmo conquistou ali na cruz, né? Através da tua morte e do teu sangue, né? Então, é uma forma de nós estarmos exaltando a obra do Senhor, o seu sacrifício, o seu sangue derramado, quando nós estamos ceando. Antes, amados, eu quero compartilhar com os irmãos algo. No domingo passado, nós fizemos aqui na igreja um desafio. Nós sempre trazemos desafios aqui na nossa igreja, e agora nós precisamos fazer um novo desafio, né? Eu falei na semana passada, alguns irmãos já estão participando, né? Mas aqueles que ainda não participaram, e se você puder estar nos ajudando, participando conosco, eu tenho certeza que isso vai reverter em bênção, né, para a sua vida também. A Bíblia diz assim, amados, que o serviço, né, em 2 Coríntios 9, 12, fala assim: pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão. Por meio da evidência desse serviço assistencial, da contribuição, da ajuda, né, para a igreja ali em Jerusalém, por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e por sua generosidade e solidariedade com eles e com todos os outros. Amados, nós aqui somos uma família, né? A nossa igreja aqui é uma família espiritual, e como família nós sempre compartilhamos tudo, né? Tanto as conquistas, as vitórias, né? Como também as nossas dificuldades, né? Os nossos problemas, os nossos objetivos, tudo aqui nós compartilhamos como uma família, né? E todos nós participamos juntos aqui, nos envolvemos, todos nós investimos, não só a nossa vida, o nosso trabalho, mas também o nosso recurso na obra do Senhor. E eu compartilhei com os irmãos, né, muitas vezes a gente não traz isso para a igreja, mas já durante 3 meses nós temos tido uma grande dificuldade em relação aos custos com o pagamento desse local aqui, né? Em relação ao aluguel. E eu quero até colocar que o proprietário daqui, o Lúcio, é uma pessoa extremamente generosa, bondosa. Já esteve aqui na nossa igreja, já ministrou aqui, né, no nosso Business Crown, já esteve aqui conosco. Ele tem sido muito compreensivo. Mas nós temos tido já há alguns meses uma dificuldade grande de estarmos acertando, né, essas nossas despesas, nossos custos que nós temos aqui na igreja, né? Nós temos ar-condicionado, né? Temos pessoas aqui também que trabalham aqui na nossa igreja, e tudo isso tem um custo muito grande. E nós tivemos essa dificuldade já há alguns meses. Então, eu lancei esse desafio, né, porque como família a gente tem que colocar essa situação também para a família, trazer para a família, né? A gente sempre tem esse cuidado, né, de não estar forçando as coisas em relação a essa área, a área financeira. Nós sempre prezamos pela generosidade, pela espontaneidade dos irmãos, né? Como diz a palavra, né? Aquele que semeia tem que semear com amor, tem que semear com um coração generoso e com alegria, né? Esse que é o propósito. Então, o que nós fizemos? Para que a gente possa ter um pouco de reserva, para não termos esse problema, né, de estarmos pagando, às vezes, juros e multa por causa do atraso, nós fizemos um desafio para levantar um recurso e termos ali uma reserva para não precisarmos pagar esses juros e multa, né, do custo aqui desse local, né? Só para vocês terem ideia, nós pagamos aqui R$7.000 de aluguel aqui desse ambiente, né? Então, amados, nós fizemos o seguinte: nós fizemos um desafio, né? Se o irmão puder nos ajudar no mínimo com R$100, né? Com R$100. Se você puder ajudar com mais, graças a Deus pela sua vida. Mas se você puder nos ajudar com R$100, nós estamos fazendo um número aqui de 70 pessoas nos ajudando com R$100. Nós vamos conseguir ter essa reserva para poder conseguir, né, nos próximos meses, ter essa tranquilidade de não ter que pagar o aluguel com juros, né, com correção, né? Então,
Vitória, ela vai estar passando, se você puder estar nos ajudando, né, com esse valor ou com um valor superior, se você puder, ela vai estar passando, você pode levantar a sua mão, e muitos aqui já estão participando desse desafio, e a Vitória vai estar passando e anotando aí o seu nome, né? Então, é só você levantar a sua mão, ela vai até você, né? E vai estar anotando o seu nome e o valor, né? Então, é só esse valor para esse mês que a gente precisa, né, para ter essa reserva para o próximo mês, amém? Então, ela vai estar passando agora, e aí, se você puder estar conosco, junto, né, nesse desafio, nós ficamos muito gratos a você, amém? Em nome de Jesus. Você pode fazer também por Pix, você pode fazer no cartão, né? E na maquininha também, a pastora Letícia está falando ali também na maquininha. Tem o QR Code, vai ficar aqui, pode colocar o QR Code aqui também, que se for fazer por Pix, né? E aí ela vai anotar o nome e o valor, né? E a forma que vai ser feita aí essa oferta. Aleluia. E amados, hoje nós vamos, enquanto ela vai colhendo aí os nomes, né? Anotando aí. Nós vamos hoje falar, eu comecei na semana passada uma série de mensagens sobre é preciso saber viver, né? Nós vamos ter uma série de mensagens falando sobre a forma que nós estamos vivendo nos nossos dias, né? E como que a Bíblia orienta a viver de uma maneira sábia, né? A vivermos de uma maneira prudente, disciplinada, né? Nós estamos aprendendo sobre isso. Mas hoje, né, eu vou falar sobre o que nós falamos aqui no momento dos avisos, que é sobre essas reuniões nas casas que nós vamos estar começando aqui na nossa igreja, né? Então, vou estar compartilhando um pouco sobre algo que Deus está trazendo aqui no nosso meio, na nossa igreja, que já está acontecendo, né, em muitas igrejas, mas que Deus está movendo o nosso coração e trazendo uma alegria muito grande, né, de nós estarmos começando não um novo ministério, né, nós estamos revitalizando a igreja, trazendo uma nova vida, né, uma nova maneira de nos movermos como igreja do Senhor, né? Então, a revitalização. Nosso tema dessa manhã é revitalizando a igreja, né? Trazendo um novo frescor, trazendo uma nova vida à igreja de Cristo Jesus. E eu queria que você abrisse comigo, depois nós vamos continuar com esse assunto que nós estamos falando aqui na igreja, no nosso tema, que sobre é preciso saber viver, né? Mas hoje a gente vai separar para falar sobre isso, que é algo extremamente importante e que na quarta-feira próxima nós vamos estar começando, né? Então, quarta-feira que vem, nós vamos começar, né, os nossos primeiros encontros e reuniões que vão acontecer nas casas, né? Então, no final do culto, você pode estar ali no balcão, procurando os endereços, e nós vamos estar também ligando para você, falando os locais, né? Que nós vamos começar com esses 3 locais, essas 3 casas, a partir de quarta-feira, né? E à medida que a coisa for crescendo, nós vamos estabelecendo outros lugares, outras regiões e outras casas também para essas reuniões. Então, no livro de Efésios, no capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. Diz assim, olha, Ele, o próprio Senhor, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Preparar os santos para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos, diga todos, nós vamos prestar muita atenção nesses pronomes, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e
do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pode colocar o 15 agora. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é o cabeça Cristo. Dele, todo o corpo, mais uma vez, todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Olha só o pronome no plural, todo o corpo, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então aqui mostra, amados, a função da igreja, a função do ministério, dos líderes, aqueles que estão à frente, que é de preparar e edificar a igreja, até que todos alcancemos essa unidade e que todos estejamos funcionando como igreja. Essa é a função. Então, como pastor local, como líder de um ministério, à frente de um rebanho, de uma igreja, tanto eu como os outros pastores, e os ministérios que fazem parte aqui da nossa igreja, nós temos uma responsabilidade não só de cuidar da igreja, mas principalmente de ajudar a cada membro a descobrir e cumprir o propósito de Deus. Cada membro a descobrir e cumprir o propósito de Deus, capacitando e mobilizando cada membro para que cada parte realize a função como um corpo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, promovendo o crescimento orgânico da igreja. Então, a responsabilidade do pastor é isso, é preparar a igreja, de modo que cada um possa exercer a sua função no corpo, na igreja, para a edificação do próprio corpo. É o que acontece dentro do nosso corpo, se a gente for pensar para o nosso corpo físico, Existe dentro de nós aqui, cada órgão que está aqui dentro de nós, mesmo que você nem saiba, nem perceba isso, mas cada órgão está trabalhando aqui, para que esse corpo funcione. Está ali o seu estômago, o seu coração, o seu pulmão, o intestino, as células. Cada órgão está trabalhando para que o corpo possa exercer a sua função. O cérebro, todas as coisas. Então, assim também é na igreja. O corpo, ele precisa crescer de forma ajustada, de modo que cada um exerça a sua função. E essa é uma responsabilidade dos pastores, dos líderes, daqueles que estão à frente. É fazer com que cada um descubra a sua função e que ele seja não só capacitado, mas ele seja preparado e enviado também. Ele tem que ser preparado e enviado para exercer a sua função. A Bíblia não diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo, não é isso? Fazei discípulos também. Então isso, fazer discípulo, levar esse ide do Senhor, não é uma função exclusiva do pastor, é de todos os membros, é de cada um que está aqui. Então nós funcionamos quando nós cumprimos esse ide do Senhor. Quando nós começamos a trabalhar juntos na obra do Senhor, cada um de nós, de forma a fazer com que o reino possa crescer, possa progredir. Então essa grande missão, amados, essa é a grande missão de um pastor, de um líder espiritual, é mobilizar cada membro, de maneira que ele se desenvolva plenamente e seja como uma flecha que tem um destino certo. Essa é a função do pastor. Tirar você do lugar de um espectador, de um frequentador, e tornar você como uma flecha que tem uma direção certa.
uma flecha que cumpre o propósito e a vontade de Deus para a sua vida e para a igreja. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, por isso que a igreja, ela é um organismo vivo, onde todas as partes trabalham juntas. Onde todas as partes trabalham juntas. Então, amados, a igreja, ela não é o pastor. A igreja não é o pastor. Nós temos hoje muitos pastores de renome, pastores conhecidos, pastores, né, que estão aí na mídia, mas a igreja em si, ela não é o pastor. O pastor é muito importante para a igreja, mas a igreja não é o pastor. A igreja também não é o templo. A igreja, ela não é, amados, a estrutura que nós nos reunimos. E às vezes você pode pensar, sabe, mas isso eu sei, que a igreja não é a estrutura, né, que nós nos reunimos. Nós sabemos, amados, mas sabe que nós agimos sempre com essa mentalidade inconscientemente, de que a igreja é o lugar que nós reunimos. Sabe por quê? Porque muitas vezes você só age como crente quando está aqui dentro. Você só ora quando tá na igreja, né? Você só tem esse momento de adoração, de comunhão quando você está aqui na igreja. A gente fala assim muitas vezes, né? Quantos de nós já não falamos isso? Olha, a minha igreja é em tal lugar. Então esse tipo de pensamento traz uma certa confusão e nós às vezes associamos a igreja com o local que nós nos reunimos. Nós fazemos essa associação. Por isso que muitos irmãos, né, são fervorosos quando estão aqui dentro, louvam, oram uns pelos outros, manifestam os dons, mas quando saem da porta para fora, parece que não são crentes. Porque às vezes tem a ideia, inconscientemente, que a igreja é a estrutura do local aonde nós nos reunimos. Essa é a minha igreja. Então, muitas vezes nós temos essa ideia, nós fazemos essa dicotomia, essa confusão na nossa mente, de que a igreja é a estrutura, é o local onde nós estamos nos reunimos. A igreja também não são os ministérios que fazem parte. Ministério de casais, ministério de crianças. Os ministérios fazem parte da igreja, mas a igreja não são os seus ministérios. Bispo, então o que é a igreja? Se a igreja não é a estrutura, se a igreja não é o pastor, se a igreja não são os ministérios que compõem a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. Só que a igreja sou eu e você funcionando de maneira plena. A igreja sou eu e você com propósito, com uma missão definida e uma missão bem clara. Cada um de nós fazemos parte da igreja. Irmãos, isso às vezes parece ser uma coisa óbvia. E é uma coisa óbvia, né? Todo mundo sabe que a igreja é cada um de nós. A igreja sou eu. Diga assim, a igreja sou eu. Olha para o lado e fala para o irmão assim, tudo bem, irmão, igreja? A igreja sou eu, todo mundo sabe isso. Isso parece ser uma coisa muito óbvia, né? Mas na realidade, amados, a realidade não é essa. É algo muito óbvio mesmo. Eu sei que eu sou a igreja, mas a realidade não é essa. A realidade é que na maioria das igrejas, a centralidade está na figura do pastor, do líder espiritual. Um pastor, muitas vezes, tem-se a impressão que o pastor ele detém todo o poder, que a unção está com o pastor. É um pastor que muitas vezes se envolve de uma maneira, está em todos os ministérios, faz de tudo, né? Que trabalha de todas as formas. Ali parece que é só o pastor, que é uma pessoa, né, que tem essa unção, que tem um poder especial e uma unção especial. Então, por mais que pareça óbvio que a igreja somos nós, mas a realidade não é essa. Parece que tem alguém que está ali, né, que é o pastor,
e que está à frente, que faz tudo, que tem a unção, que tem o poder, e os outros irmãos, não. Os irmãos estão entendendo? Então, muitas pessoas sabem disso, mas não é a realidade. Porque muitos pensam, amados, que o ministério é exclusividade, né? O ministério é uma exclusividade de pastores e obreiros profissionais. Uma pessoa que estudou, né? Que fez um seminário, uma pessoa que tem um grande currículo. Muitos pensam que o ministério é exclusividade, sabe, de obreiros profissionais. A nossa mentalidade está assim. E você sabe o que é ministério? Ministério é serviço. O pastor, ele está servindo. Ele não é alguém que está acima dos outros, ele está exercendo o seu ministério, servindo. Então, amados, entenda bem uma coisa, eu não estou aqui menosprezando a figura do pastor, até porque eu sou um pastor de uma igreja local. Eu não estaria aqui menosprezando, né? Então, não estou menosprezando a figura do pastor. O que eu estou dizendo é que talvez, sem perceber, nós podemos, como igreja, estar alimentando um dos maiores perigos à vitalidade e à saúde da igreja, que é o clericalismo. O que é o clericalismo? Coloca aí para mim, por favor, Nídia, o que é o clericalismo? Olha o que é o clericalismo. O clericalismo na igreja refere-se a uma visão distorcida da autoridade e do papel do clero. O clero no sentido do pastor, do bispo, do apóstolo, né, do padre. Onde o ministério, ele é visto, nesse clericalismo, o ministério ele é visto como um poder a ser exercido, em vez de um serviço a ser prestado. E é caracterizado por um senso de superioridade do clero em relação aos fiéis. Então, muitas vezes, amados, nós podemos estar caindo nessa visão clerical, que começou lá na época de Constantino, no ano 300 de Constantino. A igreja se reunia em casas e no templo. Mas aí quando veio Constantino, ele disse assim, não, vamos todo mundo aqui, ó, nós temos aqui templos maravilhosos, vem todo mundo aqui para o templo. E aí começou uma visão, essa visão um pouco clericalista. O pastor se sentindo às vezes superior, que tem uma unção melhor ou superior do que a dos fiéis. Então, se nós não tivermos essa visão bem clara de que a igreja, ela é um corpo no qual cada irmão tem uma função, cada irmão é importante, cada irmão é vital para o crescimento do corpo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter um pastor gigante e um crente pequenininho. Coloca aí para mim, Nídia, a foto, só para ilustrar. Então a figura que está aqui, amados, ilustra um crente, né? Ilustra um crente pequenininho com um pastor o quê? Gigante. Essa é a visão que muitas vezes nós temos, amados, da igreja. O clericalismo gera esse tipo de mentalidade. E aí, parece que há um grande distanciamento do pastor para os seus membros, para a igreja, para os fiéis. É claro que um pastor, ele, para exercer a sua função, ele precisa se preparar, ele tem que estudar, ele tem que ser uma pessoa preparada para ensinar, para trazer um ensino. Mas cada um de nós tem um ministério, cada um de nós tem uma função, cada um de nós precisa funcionar como igreja. Talvez você não esteja no meu papel de ensinar, de estar à frente, de liderar, mas você tem um outro papel. E cabe a mim, como pastor, fazer com que você desenvolva isso na sua vida. Porque senão, vai ser essa imagem aqui. Esse distanciamento, ou seja, um pastorzão gigante e um crente pequenininho. Estou falando mentira ou verdade, mano? Não é o que está acontecendo nos nossos dias? É essa imagem. Então, às vezes, inconscientemente, nós estamos agindo dessa forma.
É claro que alguns pastores até gostam disso, né? Dessa posição, de se sentir assim, de uma forma superior, mas não é essa a visão bíblica, não é essa a visão da igreja. A visão da igreja é um corpo onde todos têm de funcionar. Todos têm de funcionar. Aleluia! Então, amados, isso gera um distanciamento do pastor em relação aos irmãos, né? Um distanciamento, gerando também um sentimento de inferioridade. O irmão às vezes chega na igreja e se sente assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser um crente como o meu pastor, né? Gera um sentimento de inferioridade na vida da pessoa. E olha, Paulo, ele refutou esse tipo de pensamento lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, de 4 a 9. Olha só o que Paulo fala ali. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do bispo Márcio Rogério, não é porque estão agindo meramente seguindo critérios humanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é o bispo Márcio Rogério? Apenas servos pelo meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Volta a esse aí, olha só. O ministério que o Senhor deu a cada um. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Ele quer alguma coisa. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu propósito no seu trabalho. Versículo 9. Pois nós somos o que, amados? Cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e são edifício de Deus. Nós somos cooperadores na obra do Senhor. Eu sou cooperador, você é um cooperador na obra do Senhor. Talvez você seja um cooperador que esteja infrutífero, não esteja funcionando, não esteja trabalhando. Até porque a instituição, né, a igreja, no formato muitas vezes que ela promove, né, essa atitude para que você fique, muitas vezes, de uma forma de espectador, de frequentador, e não de alguém que está funcionando no corpo. A própria estrutura da igreja, muitas vezes, promove isso, né? Então, o que nós estamos falando aqui é algo extremamente importante para a revitalização da igreja. Porque a igreja é um organismo, e um organismo vivo, que só funciona quando cada parte está ativa, está participando, está envolvida. Então, se isso não está acontecendo, a igreja vai adoecer de alguma forma. Vai vir algum problema, vai ter alguma situação, porque o organismo vivo não está funcionando plenamente. Tem alguns desse organismo que estão apenas observando, mas não estão fazendo aquilo para o qual foram chamados, né? Da parte do Senhor. Então Paulo, ele refuta essa postura clerical, né, de colocar alguém acima do outro. Então, por mais que muitas vezes nós saibamos que a igreja somos nós, por mais que isso seja óbvio, o que nós vemos hoje, amados, é que muito da ineficiência da igreja, os poucos frutos que a igreja dá hoje, se devem ao fato de que somente 10% são aqueles que carregam literalmente o piano, e o restante fica salvo, sentado e satisfeito. Então isso gera uma ineficiência no corpo, isso gera uma ineficiência na igreja, porque 10% estão carregando o piano, né? O pastor corre para lá e para cá, os irmãos trabalhando nos ministérios, mas 10%.
e o resto fica apenas salvo, sentado e satisfeito. Então, amados, sobrecarrega, traz peso para poucos e os outros ficam mais como espectadores. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E sobrecarrega para poucas pessoas. Alguns poucos carregando um peso maior e os outros ali apenas observando. Por isso que a Bíblia fala, Efésios fala, do qual todo o corpo, bem ajustado, pelo auxílio de todas as juntas, promove o crescimento de si próprio. Todo o corpo ajustado pelo auxílio de todas as juntas. Então, uma igreja, para ser eficiente, amados, todos têm que funcionar. Todos têm que funcionar. Uma igreja eficiente. Uma igreja bíblica. Uma igreja que é uma igreja que funciona como um organismo vivo. Rick Warren, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, coloca aí pra gente aí. Existe um exército de crentes sentados em suas igrejas, esperando para serem mobilizados. Se pudermos descobrir uma maneira de transformar os frequentadores em um exército e espectadores em participantes, isso vai mudar o mundo. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Aqueles poucos cristãos revolucionaram e mudaram a igreja naquela época, o mundo daquela época. Mudaram. Por quê? Porque tem um exército de crentes que estão assentados, parados, esperando o quê? Serem mobilizados. Esperando serem mobilizados. E se a gente descobrir uma maneira de transformar frequentadores em um exército e espectadores em participantes, isso vai mudar o mundo. Isso vai mudar o mundo. Isso vai mudar a nossa sociedade. Porque se imagina, se 10% está trabalhando e está acontecendo alguma coisa, imagina se 100% está mobilizado, envolvido, trabalhando, sabe, arregaçando as mangas, participando, se expondo, se colocando, sabe? Amados, isso vai mudar o mundo. Quantos podem dizer glória a Deus? Então tem um exército esperando, amados, para ser mobilizado. E olha a minha preocupação, eu sou um pastor, eu sou um líder de um ministério, e eu preciso mobilizar esse ministério, porque senão eu não estou cumprindo a minha missão. Isso traz um grande peso para mim. Porque quando eu estiver diante do Senhor, o Senhor vai falar assim, olha, o que você fez aí, Bispo Rogério? Durante esse tempo que eu concedi a você para estar à frente do meu rebanho. E aí, amado, vai ser duro, sabe? Se eu perceber que eu não fui capaz de mobilizar esse grande exército que está sentado. Por isso que o tempo todo, amados, os irmãos, eu sei que cada um tem as suas aspirações, eu tenho as minhas também, mas o tempo todo eu estou pensando na igreja, de como conduzir a igreja, de como fazer com que a igreja, sabe, se envolva, que a igreja esteja se movendo o tempo todo, eu estou pensando na igreja. Eu estou trabalhando, estou pensando na igreja, eu estou em casa, estou pensando na igreja, o tempo todo. É algo que Deus tem trazido nos nossos dias. Bispo, e qual é, então, a maneira, né, de mobilizar a igreja? Antes de falar sobre isso, amados, 10 minutinhos. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre algo muito importante que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo um movimento de renovação da eclesiologia da igreja. O que é eclesiologia? Da maneira de ser igreja, de apresentá-la para as pessoas. Nós estamos vivendo uma grande mudança, né? A forma de comunicar o evangelho, hoje é rede social, hoje a gente faz lives, hoje a gente faz podcast, hoje a gente se comunica através das redes sociais. Hoje tem uma maneira diferente também, na própria estrutura da reunião, do culto, é um pouco diferente, né? As coisas são diferentes hoje.
Então, está havendo uma mudança, amados, nessa forma, nessa eclesiologia da igreja, da forma de nos expressarmos para a igreja, para esse mundo. E isso é necessário, sabe por quê, amados? Porque o mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo. Então, se eu pego uma igreja, né, lá de trás e coloco, sabe, hoje não funciona. Não funciona. Por causa da maneira que hoje o mundo está. Então, bispo, então a gente tem que mudar a palavra. Não, a palavra permanece a mesma. Mas a forma de nós nos expressarmos com a igreja precisa também mudar. Tem um pastor que diz assim, a igreja, muitas igrejas de hoje, elas estão preparadas para o século XX e não para o século XXI. Se o século XX voltasse, elas estavam preparadas, mas não estão preparadas para o século XXI. Porque não entenderam que o mundo mudou e a igreja permaneceu, às vezes, com a mesma eclesiologia, com a mesma maneira de se expressar de lá de trás. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então está havendo um movimento, isso está em todas as igrejas e em todo mundo, dessa mudança na eclesiologia da igreja. Alguns paradigmas estão sendo quebrados, né? O primeiro, como eu disse aqui, a forma de nos comunicarmos, por exemplo, como igreja, através das redes sociais, da internet, todas essas coisas, a tecnologia, né? Tudo isso é uma. É claro que tudo isso, amados, fez com que a igreja... Essa mudança na eclesiologia fez com que a igreja tivesse mais impacto e relevância para os nossos dias. Porque se não fizer isso, nós não vamos impactar essa nossa geração, os dias de hoje. Então essa mudança foi necessária para trazer um maior impacto, né, e um nível de influência maior. E esse movimento está no mundo todo, está em todas as igrejas. Então, uma das marcas desse movimento de renovação, da revitalização da igreja, né, aquilo que aconteceu ali na igreja de Atos 2:42, uma dessas marcas está em Atos 2:42, olha só. Atos 2:42 em diante, bem rapidinho. Olha como que a igreja, né, se conduzia ali no livro de Atos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, todos. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, então diga templo, e partiam o pão em casa. Diga assim, templo e em casa. Eles se reuniam tanto no templo como em casa. E juntos participavam das refeições, com alegria, com sinceridade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Só até aí. Então, amados, aquilo que aconteceu na igreja de Atos 2, está havendo um retorno aos mesmos princípios que levaram a igreja primitiva de Atos 2, 42 e 47, a transformar o mundo. Está havendo um retorno a isso. Naquilo que aquela igreja vivia. Cada crente daquela igreja era um ministro chamado, capacitado por Deus. E cada casa era uma igreja. Então diga comigo, cada crente, um ministro, um sacerdote, e cada casa uma igreja. Era isso que havia ali. Cada ministro, cada pessoa, cada jovem, cada adulto, cada velho, cada crente era um sacerdote, um ministro do Senhor, e cada casa era a expressão também da igreja que acontecia naqueles dias. Então,
quando o Espírito Santo veio sobre Pentecoste, veio sobre todos, e todos iam de casa em casa, todos estavam no templo, em todos havia um testemunho, cada crente um ministro, mas também cada casa uma igreja. Cada casa uma igreja e cada crente um sacerdote, como está aí. Então, os pequenos grupos, os grupos que se reúnem nas casas, suprem muitas vezes a reunião, suprem muitas vezes aquilo que aqui no templo nós não podemos proporcionar. A reunião nas casas, que nós vamos começar na quarta-feira, elas vão suprir aquilo que muitas vezes no templo nós não podemos proporcionar, que é o que, bispo? Relacionamento, convivência, cuidado mais de perto. Nas casas, você convida um amigo que não vem na igreja, mas ele vai na sua casa para comer uma pizza, para tomar um cafezinho. E ali vocês falam juntos da palavra de Deus, vocês oram juntos, trazem os princípios da palavra de Deus. Então, muitas vezes, o que a igreja, que eu não estou tirando a importância do nosso culto, da nossa reunião, pelo contrário, as nossas celebrações têm que ser vibrantes. Nós temos que estar aqui, você vem ouvir uma palavra madura, como você está ouvindo hoje, você celebra, você vê os irmãos, você se alegra, há um momento aqui de êxtase, aqui quando estamos aqui no templo do Senhor. Mas nós precisamos também ter relacionamento. Nós precisamos estar uns juntos com os outros, unidos, compartilhando, interagindo. Aqui no mínimo, né? No máximo, né? Você está ouvindo uma palavra, recebendo a palavra, sendo edificado, crescendo, celebrando com os irmãos. Mas você não tem participação, você percebe isso? Não há uma interação. Aqui eu estou trazendo a mensagem, né, para que você seja edificado, mas não há uma interação, não há uma afinidade muitas vezes. Eu conheço muitos irmãos e acompanho aqui muitos irmãos, mas na maioria das vezes nós não temos relacionamento, nós não temos ali interação uns com os outros, porque a reunião no templo, ela não proporciona isso, porque é tudo muito rápido. Porque aqui nós temos um propósito, que é de sermos edificados, de crescermos, de recebermos uma direção para as nossas vidas, né? Mas ali, nas nossas casas, nós vamos poder nos relacionar, conversar uns com os outros, crescer e ainda mais. Você vai sentir que você também foi chamado para fazer a mesma coisa, talvez na sua casa. Você vai estar sendo capacitado e você vai estar sendo encorajado a fazer o mesmo. Os irmãos estão entendendo? Que talvez você ache difícil. Você está vendo aqui o pastor, tem que estar à frente, pregando, né? Tem que ter uma certa habilidade para fazer isso tudo. Mas, para você replicar o que os irmãos estão fazendo na casa, você faz isso fácil. Você abre a porta da sua casa e fala assim, irmãos, pessoas, venham aqui, amigos, venham aqui. Então, hoje, gente, a maneira de nós estarmos expressando como igreja do Senhor, ela passa por relacionamento. Você sabe, antigamente, não sei se é da época de vocês, mas na minha época aconteciam grandes evangelismos, grandes encontros, né? Haviam ali cruzadas, haviam ali encontros onde chegava um grande pregador e fazia aquela mobilização. Antes do evangelismo, acontecia muito dessa forma. Hoje não funciona mais. Gente, a dificuldade, eu não sei se é só comigo que acontece isso. Os irmãos têm dificuldade de convidar pessoas e as pessoas virem à sua igreja aqui no templo? Quantos têm dificuldade? Não há uma resistência das pessoas para vir, às vezes, no templo? Há uma barreira. Até porque tanta coisa está se falando de igreja, 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 as pessoas chegam até, né, preocupadas, né? Pastor dando mau testemunho, aquela coisa toda. Então, amados, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de trazer uma pessoa para o ambiente da igreja que nós estamos, mas nós não teremos dificuldade de levá-la para a nossa casa. Nós não teremos dificuldade de chegar e falar assim com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu primo, né, com o seu amigo, de falar assim, olha, vamos comer uma pizza lá em casa? A gente está fazendo os estudos ali, estamos ali aprendendo um pouco sobre os princípios da palavra de Deus. Vamos comer uma pizza lá em casa, vamos tomar um cafezinho, comer um bolo gostoso.
Não muda um pouco? Não muda? Então nós precisamos mudar a nossa eclesiologia. Durante muito tempo, só um minuto, tá, gente? Eu preciso falar isso importante. Durante muito tempo, eu tinha uma visão errada com relação às reuniões nas casas. Até porque eu não conhecia. E eu pensava assim, esse negócio vai dividir a igreja. Esse negócio, sabe, não é bom para a igreja. Isso não é bom para a igreja. Até porque no ministério que eu participei durante 30 anos, nós não tínhamos essas reuniões em casa. Mas eu comecei a perceber, amados, que na realidade, essas reuniões nas casas é um retorno ao que se fazia na igreja primitiva. É um retorno àquilo que foi perdido, até por causa da institucionalização da igreja, até porque a igreja se tornou, né, às vezes até um monumento, mas ela perdeu o seu movimento. Os irmãos estão entendendo? Então, isso foi perdido e está sendo resgatado. Ah, bispo, mas eu já vi muitas coisas sendo faladas a respeito disso, quando se começa essas reuniões nas casas. Amados, na igreja também acontece. Se dá problema lá, dá problema aqui também. Mas sabe por que dá problema? Porque são pessoas que estão participando disso. E onde tem pessoa, tem problema. Onde tem pessoa, tem inveja. Onde tem pessoa, tem ciúme. Onde tem pessoa, tem contenda, tem disputa, tem orgulho. Onde tem pessoa, tem problema. Aqui na igreja tem problema. E muito problema, né? O que nós não podemos é, às vezes, rejeitar algo sem conhecer. O que nós não podemos é deixar de fazer algo que vai trazer uma revitalização. Sabe por quê? Porque aí nós vamos ver cada crente ali nessas casas sendo encorajado a ser um discipulador, a estar à frente, a estar falando também. Não é só como aqui nesse local, só eu que falo. Não, lá você vai ter direito de falar também, de expressar os seus sentimentos, de se abrir, de ser cuidado. Então, o retorno às reuniões nas casas, amados, isso está trazendo para mim um sentimento de alegria muito grande. E de que eu estou pensando assim, Deus, talvez por tanto tempo eu carreguei sozinho no meu ombro, nas minhas costas, como pastor, um peso tão grande de estar, sabe, querendo fazer tudo, exercendo todos os ministérios na igreja. Sendo que a igreja ela precisa funcionar, cada um, cada parte, cada irmão, cada um de nós precisa se expressar como igreja. Então a igreja tem duas expressões: a expressão da igreja no templo, aqui onde nós nos reunimos, e a expressão da igreja nas casas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós estamos começando, né, algo que Deus tem trazido em nossos corações, e com muito cuidado, e com muito zelo, sabe, e pensando em tudo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar alguns líderes. Pelo menos 15 líderes nós vamos preparar. E durante uns 4 meses nós vamos preparar esses líderes. E esses líderes vão começar, né? Agora vão ser só 3 por enquanto. Mas esses líderes vão começar a liderar esses grupos, se reunindo nas casas. Preparados, né? Ensinados, capacitados. E é eles que vão te impulsionar para que você seja uma flecha enviada pelo Senhor. Sabe, para cumprir o propósito de Deus, para que quando você chegue lá na frente, sabe, o Senhor diz assim, cadê a obra que eu te confiei? Você fala, mas eu não sabia que tinha uma obra para mim, eu achei que era o pastor que tinha que fazer isso. Ele vai cobrar isso de você. Cadê a sua obra? Aonde você tem edificado? Então é esse o sentido, não pense diferente, amado. É esse o verdadeiro sentido do que nós vamos começar a partir de quarta-feira. Uma revitalização da nossa igreja. Onde cada um vai funcionar, onde cada parte vai ter a sua função. Assim disse o Senhor, assim seja, graças a Deus. Aleluia.
deixar as luzes acesas, para a gente expressar isso, olhando para o nosso irmão. Coração transformado, coração como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração, eu declaro que a paz e a bênção estão sobre ti, estão sobre ti, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, aleluia. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família poderosa, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo em compromisso, envolvida, unida. Aleluia. Eu preciso de ti, irmão. Eu preciso de ti. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, somos corpo, vamos lá. Somos corpo, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, sai do seu lugar, vai até o seu irmão, inicie uma palavra sobre a vida dele. Eu declaro a paz, a bênção estão sobre ti. Somos um do Senhor. Somos corpo, e assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Amém. Somos corpo, querido. Amém. Vivendo em compromisso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Expressando. Somos corpo, querido. Glória a Deus. Somos corpo. Aleluia. Do grande amor. Somos corpo, querida. Amém. Deus, perdão. Somos corpo, querida. Amém. Somos corpo, querida. Só corpo, Senhor. Somos corpo, querido. Somos um. Somos corpo em Cristo. Amém. Eu preciso de ti. Precioso és para mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você para que esteja aqui na frente. Nós somos um corpo, temos que ficar como família. Não é você lá e eu aqui, né? Somos nós juntos aqui. Fique aqui à frente, suba no altar. Você está na sua casa, na sua família. Você faz parte desse lugar. Queria que você viesse aqui à frente, estivesse juntos. Pode subir no altar, gente, fique à vontade para que nós possamos juntos aqui celebrar. Escolha o pão que você quer. Hoje não tem pão sem glúten, né, bem? Tem torradinha sem glúten. Tem pão de milho, panhoca, tem tudo aqui, gente. Vamos lá. Fique à vontade, sinta-se em casa. Vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Somos corpo em Cristo Jesus. Foi pago um alto preço para que nós nos tornássemos um no Senhor.
Você sabe, amados, muitas vezes a gente pensa assim, né? A gente pensa sobre unidade. E unidade não é ter o mesmo pensamento, né? Não é você pensar da mesma maneira que eu penso. Porque muitas vezes eu tenho um pensamento, você tem outro pensamento a respeito de algumas coisas. Mas unidade é estar juntos no mesmo propósito. É estarmos juntos no mesmo propósito. Talvez o que eu penso não seja o que você pensa, mas você pode estar junto conosco no mesmo propósito. Caminharmos juntos e fazendo com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Aleluia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei todos em a minha memória. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pela tua oferta ali na cruz. Tu és o pão vivo que desceu do céu. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te agradecer pela tua oferta e pelo teu sacrifício ali na cruz, Pai. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o nosso pecado. O Senhor foi o nosso substituto. O Senhor se colocou ali no nosso lugar, Pai. Por isso nós te agradecemos nessa hora. Da mesma maneira, Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que foi derramado por vós. Bebei todos em a minha memória. Pai, nós te louvamos porque esse cálice que o Senhor recebeu sobre si, que o Senhor disse assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. O cálice que o Senhor disse: afasta de mim, é o cálice da ira de Deus. A ira que estava sobre nós, o Senhor recebeu sobre o Senhor. A ira que estava sobre a minha vida e sobre a sua, Jesus ali na cruz, Ele recebeu sobre Ele. Toda descarga da ira de Deus, como um raio que desce e vai de encontro àquela cruz, e Jesus ali recebe. Por isso que Ele diz: afasta-se de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus. Mas hoje nós podemos beber um novo cálice, o cálice da aliança, o cálice do sangue, o cálice que nos torna justificados no Senhor, o cálice da aliança em Cristo Jesus. E é desse cálice que você vai beber hoje, amados, o cálice da aliança que nos torna justos perante o Senhor, justificados diante de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos todos então participar juntos, né, do pão, do cálice. Se você quiser, numa atitude de união, trocar o seu cálice com o irmão, numa atitude de unidade, de amor, de dizer: eu sou um com você, pode trocar o cálice. Vai até o irmão e dá o cálice, o seu cálice para o outro. Troquem os cálices aí, numa atitude de unidade. E vamos todos participar então juntos do cálice, da aliança e do pão. Podemos todos comer. Se você já comeu do pão, bebeu do cálice, tem uma palavra agora de gratidão ao Senhor, um após o outro. Ele vai dizendo: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és bom. Vai dizendo aí, diga: Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado por Teu amor. Vai dizendo aí com os seus lábios, vai expressando a Ele, sabe, uma palavra de gratidão e de amor nessa manhã. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado por esse novo coração. Obrigado, Senhor Jesus, por essa nova vida que nós temos em Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A honra
quero convidar aqui também a